Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, vamos começar então falando, Aliás, vamos começar com imagens do principal assunto do dia. Afinal, os olhos de todo mundo estão em Paris. Hoje acontece a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Então, vamos mostrar agora, imagens ao vivo lá da cerimônia de abertura. Vamos ver como é que está. Na verdade, a gente está vendo aí imagens do público. A abertura estava prevista para começar por volta das 14 horas e 30 minutos aqui no Brasil, 19 horas e 30 minutos lá em Paris, e começou um pouquinho depois desse horário e já está rolando, já está acontecendo, apesar do pequeno atraso. E a previsão do tempo é de chuva e essa chuva está se confirmando. Mesmo assim, esse tempo ruim não abalou o ânimo dos franceses e também dos turistas que foram até Paris para ver esses jogos. E como vocês podem ver aí por essas imagens, tem muita gente lá acompanhando essa bela festa. A expectativa é de um público de 300 mil espectadores. Essa, aliás, é a primeira vez que a abertura de uma Olimpíada é realizada em local aberto. Nas edições anteriores, o evento sempre foi realizado em estádios. E a expectativa é de que 7.500 atletas estejam na disputa dessas Olimpíadas, das competições nas próximas semanas. Agora a gente muda de assunto para falar de economia e, aliás, de um assunto que interessa bastante para você, consumidor, já que a taxa de juros do cartão de crédito voltou a subir em junho. E o valor da dívida, olha só esse alerta, pode ficar até 6 vezes maior em um ano. Acompanhe. Segundo o Banco Central, os juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 429,5% ao ano em junho. O indicador teve alta de 7,1 pontos percentuais em relação a maio, quando o indicador era de 422,4% ao ano. Na prática, isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo após o Congresso Nacional aprovar uma lei com essa regra. A decisão entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro. Sendo assim, com a nova norma, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder os R$ 400. Segundo o Banco Central, as taxas apresentadas nesta sexta servem apenas um registro estatístico. Para chegar às taxas anuais, a autoridade monetária extrapola o juro cobrado ao mês pela instituição financeira para o ano. O cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, que está embutida na conta corrente dos brasileiros, também apresentou alta em junho. Os juros médios chegaram a 135% ao ano, 3,1 pontos percentuais a mais do que o registrado em maio. Para driblar os índices das modalidades com as maiores taxas de juros do mercado, os consumidores podem aderir ao empréstimo consignado, que oferece desconto direto na folha de pagamento. A taxa da linha de crédito recuou 0,1 ponto percentual em junho e figura em 23,1% ao ano, a menor desde fevereiro de 2022. E para falar mais sobre esse assunto, que, como eu disse, afeta o bolso de todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista César Bergo. Olá, boa tarde, César. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Você que é o nosso parceiro, não é, César? É um prazer, Kleber, estar com vocês aí. Estou à disposição. César, mas infelizmente por um assunto que não é tão positivo, tão bom para o nosso telespectador. Então eu te pergunto, qual o motivo desse novo aumento nos juros do cartão de crédito? Qual é a explicação no seu entendimento, César? Olha, a taxa Selic ela não está baixando, 10,5%, nós estamos vendo isso. E o mercado de financiamento, de empréstimos, ele trabalha muito tomando dinheiro no mercado. Então, no caso aí, provavelmente o recurso ficou mais caro para as administradoras de cartão de crédito e ela repassa isso para o consumidor. Não tenha dúvida que
esse juros é um juro elevado, mas também, já como falou na reportagem, existe uma decisão do Conselho Monetário de limitar ao dobro, né, essa dívida. Então, na prática, não existe esse juros de 429. O que existe é que, atingindo o dobro, esse endividamento deve ser refinanciado pelo próprio banco em outra modalidade de empréstimo. Agora, não tenha dúvida que as pessoas têm que ter muita disciplina ao usar o cartão de crédito. Pode ser um grande amigo, né, se utilizado corretamente, ou um modus inimigos, se for incorretamente, viu, Kleber? Tá certo. Você lembrou bem, César, essa medida que estabelece um teto de 100% nos juros da dívida principal, né, da dívida original do rotativo. Mas essa medida, é importante a gente lembrar, vale só para esse ano, né, as dívidas desse ano. As dívidas do período anterior ao anúncio, ao dia que essa medida entrou em vigor, elas continuam pela regra antiga. E por essa realidade, por esse panorama, né, César? Essa medida ainda não surtiu efeito ou já dá para ver o efeito dela? É possível já verificar o efeito. Acontece que essas dívidas antigas, elas já foram, por alguma forma, renegociadas, né? Porque já viraram uma bola de neve. Nós tivemos alguns programas do próprio governo, como o Desenrola, e também acaba desenrolando. Agora, tem outra medida que foi tomada agora, a partir de 1º de julho, o contribuinte pode fazer a portabilidade do débito também. Então, se tiver uma dívida, ele pode pesquisar no mercado qual instituição financeira está cobrando um juro menor e mudar de banco em função disso. Ou seja, são duas medidas importantes. A primeira é com relação à limitação dos juros e a segunda é a portabilidade. Não tenha dúvida, Kleber, que isso exige por parte do consumidor muita atenção, disciplina e planejamento para que não incorra nessa armadilha desses juros elevadíssimos, né? Isso acaba comprometendo o orçamento e deixando as pessoas endividadas, o que não é bom. Muito bem lembrado, e os especialistas também sempre alertam que a raiz desse problema é a educação financeira. E é sempre bom a gente reforçar, então, principalmente aproveitando a presença, né, de um especialista como você. Qual é a dica, então, que você dá para as pessoas que usam o cartão de crédito com frequência ou então que estão endividadas ali, não estão conseguindo pagar a fatura? O que você fala para essas pessoas? Qual é a sua orientação? Olha, o produto cartão de crédito, ele é importante quando você utiliza daquela forma. Você compra um produto e vai pagar daqui 30 dias. Aí não tem juros, né? Então, vale a pena que você pode deixar o dinheiro, inclusive, aplicado e daqui 30 dias você quitar esse débito. Isso é o recomendável, ou seja, não deixar o rotativo. Mas aqueles que, por acaso, têm um tipo de empréstimo, ou mesmo, às vezes, parcelou sem juros, mas acaba não conseguindo pagar a prestação, né? Então, o importante é, quando assumir um determinado volume essa dívida, trocar ela por uma dívida mais barata, como já foi dito na reportagem, o crédito consignado ou o crédito pessoal, que são mais baratos. Então, trocar a dívida. E, por último, você não deve usar o limite do cartão de crédito no seu orçamento. Então, evitar de ir no shopping, fazer compras compulsivas, né? Você vai verificando uma coisa que você nem necessita e muitas vezes você compra porque você está com o cartão de crédito no bolso. Então, as compras devem ser planejadas nas compras de cartão de crédito para que você não possa errar nessa hora de fazer essa compra tão necessária e você não ter essa dívida indesejável, chegar no final do mês você não consegue pagar. Além disso, quem não paga o mínimo, né, que você pode pagar o mínimo, você tem multa também que incorre sobre esse pagamento quem não paga. Então, o cartão de crédito é um instrumento, é um produto muito importante, mas deve ser utilizado com parcimônia, disciplina e planejamento, viu, Kleber? Tá certo, então, nós acabamos de conversar aí com o economista César Bergo. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, em especial por essas dicas que podem ajudar muito os nossos telespectadores. Não tenha dúvida, Kleber, vou ficar vendo as notícias da Olimpíada aqui, hein? Vou estar ligado, hein? Um abraço. Grande abraço e obrigado pela audiência. E o César falou de Olimpíada, então vamos com mais notícias dos Jogos de Paris. Olha só, uma sabotagem afetou o sistema de trens de alta velocidade na França hoje. Isso
poucas horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos. As autoridades agora estão investigando para saber quem são os responsáveis por essa ação. Acompanhe. A rede ferroviária de alta velocidade da França foi atingida por ataques massivos que interromperam as viagens de centenas de milhares de passageiros poucas horas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. A operadora ferroviária nacional SNCF afirmou ter sido vítima de vários atos maliciosos simultâneos durante a noite, e os ataques afetaram as linhas do Atlântico Norte e Leste. A companhia detalhou que os ataques incendiários foram iniciados para danificar as instalações. Estima-se que cerca de 800 mil passageiros foram afetados. As conexões para o norte, leste e noroeste da França devem ser reduzidas pela metade. A SNCF pediu aos passageiros que adiem suas viagens e fiquem longe das estações de trem. Os ataques foram lançados enquanto Paris está sob forte segurança antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas, que devem ter 300 mil espectadores e a presença de muitos políticos e personalidades. Por falar em problemas em Paris, o ex-jogador Zico, que aliás é o embaixador do time Brasil lá na França, teve suas malas roubadas hoje, na porta do hotel. E ele já prestou depoimento lá e o prejuízo, olha só, é de cerca de 3 milhões de reais. Vamos ver essa matéria. O ídolo do Flamengo, Zico, apresentou uma queixa por roubo em Paris, o que motivou a abertura de uma investigação de acordo com a promotoria da capital francesa. O lendário ex-jogador do Flamengo e da seleção, de 71 anos, afirmou que uma bolsa que continha objetos de valor foi levada do veículo em que ele estava, que estava com a janela aberta, no 19º distrito no norte de Paris. De acordo com o jornal Le Parisien, o valor do roubo é avaliado em valores equivalentes a 3 milhões de reais. Na bolsa, Zico levava um relógio Rolex, um pingente de diamantes e dinheiro em espécie no valor de 2 mil euros. A Brigada de Repressão ao Banditismo da Polícia Judiciária de Paris confirmou que está investigando o caso. Nas redes sociais, Zico afirmou que ele e a família estão bem, com um prejuízo mais emocional do que material, e agradeceu as mensagens de apoio. O ídolo rubro-negro está em Paris para atuar como embaixador do time Brasil nos Jogos Olímpicos, cuja abertura vai ser realizada nesta sexta-feira no Rio Sena. E a gente torce aí para que o Zico consiga recuperar os bens dele, aí, os pertences dele. Bom, para falar mais então sobre esse que é o assunto do dia, os Jogos de Paris, e saber também como está o clima por lá na capital francesa, nós vamos conversar agora com uma brasileira que mora lá em Paris há 11 anos. E o nome dela é Maria Eugênia, ela que trabalha como professora de balé lá na França. Uma boa tarde aqui no Brasil e boa noite para você aí na França. Boa tarde para vocês. Tá certo. E olha só, a gente viu agora há pouco, Maria Eugênia, que as imagens, da abertura dos Jogos e também essa grande confusão que aconteceu aí. E é a primeira vez na história, que essa cerimônia não é realizada, como a gente já disse, em um estádio. Pela primeira vez é realizada em céu aberto nas ruas de uma cidade. Então eu pergunto para você que mora aí há 11 anos, como esse evento afetou a vida dos moradores de Paris hoje? Para quem utiliza o transporte público, está muito difícil. Acredito que não é só em Paris, eu acho que em várias capitais que recebem um evento enorme como esse, acaba tendo muitas dificuldades. Mas uma das, que eu acredito que já tem um tempo que a França, principalmente Paris, tem sempre greve, sempre... Então, o parisiense já está acostumado com toda a dificuldade de transporte. Tá certo, então. E olha só, e a gente viu essa sabotagem aí, há o risco de sabotagem. No geral, a população da França, os franceses, eles são favoráveis ou são contrários à realização dos Jogos? E quais setores seriam contrários? Olha, aqui, na verdade, tem uma parte, eu acredito que a parte de comércio, eles são super favoráveis, mas a França está vivendo um momento um pouco crítico politicamente também, eu acho que vocês viram as últimas notícias, e então, acredito que afeta, sim, em relação aos Jogos Olímpicos, a questão política. Eu
por exemplo, eu estou muito feliz que eu vou ver jogos, eu vou estar... já estou encontrando brasileiros aqui, turistas, então eu estou feliz, porque eu não estava no Rio quando esteve no Rio, mas eu conheço muitos franceses que saíram daqui e foram para o interior. E eu não sei se vocês sabem que os jogos não tem só em Paris, né? Tem em Bordeaux, em Lille, em Marseille. Então, essa questão do trem é para afetar justamente esses passageiros, esses turistas também, que estão indo para ver outros jogos. Eu, por exemplo, vou domingo para Lille assistir o basquete Estados Unidos e Sérvia. E eu não sei se a gente vai realmente chegar de trem. A volta eu sei que eu vou conseguir voltar, que eu volto de carro. Mas a ida eu não sei. Ainda não temos notícia. Tá, agora, para finalizar, falando um pouquinho dos jogos e da torcida francesa. O francês, de modo geral, ele tem simpatia pelo brasileiro? Nossas equipes e atletas vão contar aí, pelo menos com parte da torcida francesa? Olha, eu vou ser sincera que os franceses gostam, sim, do Brasil. A gente, na verdade, é chuchu da França, eles adoram o Brasil. Claro que tem todo o clichê que eles também vêm junto, mas a gente é querido, sim, pelos franceses. Nós somos bem queridos. Tá certo. E você é uma das nossas embaixadoras aí. Tenho certeza que com toda essa simpatia que você demonstrou na entrevista também tem conquistado, né, a simpatia dos franceses. Eu quero agradecer demais a sua gentileza, a sua paciência também e desejar ótimos jogos para você e que você veja muitas medalhas do Brasil. Nós acabamos de conversar com a professora de balé, né, a Maria Eugênia. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde e boa noite para você. Bom, a gente muda de assunto agora para trazer para você os vídeos que viralizaram na internet nesta sexta-feira. Vamos ver então o que é destaque nas redes sociais? E olha só, o primeiro vídeo que nós vamos mostrar vai servir aí de alerta para muita gente. Olha só essa história, uma ciclista resolveu tirar uma selfie em uma linha de trem e acabou sendo atropelada. Olha só, vamos ver. O acidente aconteceu em abril, mas as imagens só repercutiram agora. O vídeo, gravado por uma das integrantes do grupo que fazia trilha de bicicleta, flagrou o momento exato do impacto, que teve a sensação de até 300 quilos. A mulher atingida se posicionou para a selfie muito próxima da linha do trem no momento em que a locomotiva se aproximava, e por não ter avaliado a proximidade com a linha férrea, acabou sofrendo o acidente. O maquinista ainda acionou a buzina pelo menos 2 vezes para que as ciclistas se afastassem, mas ninguém ouviu. O corpo de bombeiros informou que a ciclista atingida estava consciente durante o atendimento e que reclamou de dor na região posterior lateral esquerda das costelas, e depois foi encaminhada para o hospital. O caso aconteceu na zona rural de Uberaba, Minas Gerais. Olha, e nenhum like vale a nossa vida, nem nossa integridade física. Não vale a pena se arriscar aí para fazer uma bela imagem, ganhar curtidas e perder o que você tem de mais valioso. E olha só essa outra imagem impressionante que viralizou nas redes sociais. Um barco de pescadores foi atropelado por uma enorme baleia nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Uma baleia jubarte bateu em um navio de pesca nos Estados Unidos, jogando 2 passageiros ao mar. Os 2 passageiros teriam sido resgatados por outro barco de pesca, e ninguém ficou ferido. As pessoas estavam simplesmente pescando quando foram surpreendidas pela baleia que empurra o barco e ele acaba ficando de lado no mar, segundo as pessoas que estavam presentes. O influxo de iscas atraiu os pescadores em busca do peixe-robalo, que também atraiu a baleia para o mesmo trecho do oceano, segundo especialistas. A baleia estava se alimentando através de uma grande quantidade de peixes com a boca aberta. Quando a baleia subiu à superfície, provavelmente estava tentando segurar alguns daqueles peixes enquanto filtrava a água pela boca, e foi aí que acabou se chocando com o barco. Olha, para a gente fazer uma comparação, é a mesma coisa que bater em um caminhão. E graças a Deus, eles deram muita sorte e ninguém ficou ferido.
E olha só, em Foz do Iguaçu, um policial se tornou um herói após salvar um cachorro. E esse cachorro estava preso em um bueiro. O vídeo do resgate está fazendo muito sucesso na internet, olha só. Um policial militar tem como a principal função proteger e servir a população, garantindo a aplicação das leis e prevenindo crimes. Mas, dessa vez, um policial foi além e garantiu proteção a um animal. O soldado James Rafael Barros estava em um patrulhamento junto com um colega na Avenida Javier Coelbel, no bairro Porto Meira. Então eles foram abordados por moradores preocupados que relataram um barulho estranho vindo de um bueiro. Barros foi verificar e encontrou um cachorrinho preso lá dentro. Sem perder tempo e sem demonstrar medo de ser mordido, ele iniciou uma operação de resgate. Os moradores acompanharam e filmaram o momento. Em pouco tempo, conseguiu salvar o animal em apuros. Apesar do susto, o cachorrinho, sem raça definida, não sofreu ferimentos. Mas permanece o mistério de como ele acabou preso no bueiro. Nos centros urbanos, bueiros podem ser um risco sério para os animais de rua, como cães e gatos e até para crianças. A falta de grades ou tampas apropriadas pode levar a acidentes fatais. Toda a vida é importante, então parabéns para esse policial. Mas a pergunta é, como esse cachorro foi para aí, não é mesmo? Olha só, este vídeo é muito interessante. Um elefante estava com muita fome e resolveu parar um caminhão cheio de cana-de-açúcar para poder fazer uma boquinha. Vamos só ver essa imagem, olha só. Elefante asiático parou um caminhão na rodovia lotado de cana-de-açúcar para justamente poder se alimentar. O caminhoneiro parece estar acostumado com a situação e parou sem nenhum problema. Olha a imagem novamente. Esta situação não é a primeira vez que acontece. De vez em quando os elefantes aparecem para poder se alimentar. Depois que estão bem alimentados, eles retornam para a floresta. Olha, quem mora em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, já está acostumado a ser parado, né, no semáforo com pessoas vendendo balas, chicletes e até pedindo dinheiro. Infelizmente, diga-se de passagem, mas ser parado por um elefante, essa é nova. Bom, eu mudo de assunto agora para falar que a mansão mais cara do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, acaba de ser vendida. E ela estava sendo anunciada por 220 milhões de reais desde 2019. Então, vamos lá, direto ao Rio de Janeiro, para ver essa história. O terreno da casa mais cara do Brasil foi vendido no Rio de Janeiro. Ele fica localizado no Leblon, Zona Sul, e será fracionado em alguns lotes, cada um com até 1.500 metros quadrados, para a construção de até 12 casas. O local estava anunciado por 220 milhões de reais desde 2019 e a expectativa é que o negócio gere mais do que o dobro do valor. Tudo na mansão mais cara do Brasil chama atenção. Ela possui 2.700 metros quadrados de área construída, 8 suítes, vários jardins, 10 banheiros e até elevadores. O imóvel fica no Jardim Pernambuco, condomínio na área mais valorizada do bairro do Leblon e um dos endereços mais caros do país. Um dos pontos de destaque da mansão é a existência de um heliponto homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil. O comprador do lote onde se encontra a mansão de luxo poderá escolher se mantém ou não a construção no terreno. E eu mudo de assunto agora para falar das eleições na Venezuela que acontecem no domingo. E olha só, no Brasil, essa votação vai ter reflexo. Isso porque um grupo de imigrantes está esperançoso que possa haver mudanças no governo e assim eles consigam voltar para a terra natal. Vamos ver a reportagem. O dia 28 de julho será de expectativa e muita ansiedade por parte do povo venezuelano com a eleição presidencial. O movimento de oposição do país, com o nome de Edmundo Gonçalves, desponta nas últimas pesquisas e desafia Nicolás Maduro, que governa a Venezuela desde 2013. A Venezuela enfrenta sérios desafios tanto na esfera econômica quanto política. Economicamente, a população enfrenta diversas carências, desde a escassez de água até a instabilidade no fornecimento de energia elétrica.
Apesar das riquezas naturais do país, a realidade atual é de pobreza. Na esfera política, a perseguição de opositores, a censura aos meios de comunicação e a detenção de dissidentes minam a credibilidade do governo perante a comunidade internacional. De acordo com esse professor de Relações Internacionais, mesmo se ocorrer uma mudança de governo, a retomada da economia no país ainda levará algum tempo. A gente sabe que não é um processo imediato, né? A Venezuela ela vem sofrendo já nos últimos anos deterioração econômica e social. A gente sabe também que é um processo muito complexo, com diferentes interesses internacionais atuando na Venezuela. Mesmo antes do governo Maduro, antes do governo Chávez, a Venezuela também viveu períodos enormes de instabilidade, com golpes de Estado, com diferentes elites políticas assumindo o poder sem que houvesse uma política para a população como um todo. Então também não existe uma pílula dourada que vai resolver o problema da Venezuela somente com a saída do Maduro e o retorno de uma oposição que está fora do poder há pelo menos 25 anos. Hermes destaca ainda que a vitória da oposição teria não só implicações geopolíticas, mas também um significativo impacto simbólico por conta de todo o processo político que teve início em 1999, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder. Acho que a gente está vivendo um período ainda muito incerto, com mobilização de rua, mobilização de massa por parte de apoiadores do governo Maduro, com articulação de muitas frentes de apoio ao oposicionista. Então, independentemente desse resultado, muito provavelmente a gente ainda vai ter alguns momentos de instabilidade após domingo. Claro que se um dos dois lados conseguir ter um resultado bastante amplo, com uma margem significativa de vantagem, a possibilidade de acomodação até o final do ano ela é maior, mas o que tudo indica, uma disputa acirrada, a gente vai precisar de muita mediação internacional para conseguir garantir o mínimo de governabilidade para quem sair vencedor do pleito. A crise econômica do país é marcada por hiperinflação e a queda de aproximadamente 75% do seu PIB, Produto Interno Bruto, que corresponde à soma de todos os bens e serviços produzidos no território. Esse cenário resultou na migração de mais de 7 milhões de pessoas, como Ioman, que veio ao Brasil em busca de oportunidades e principalmente para fugir de uma possível situação de miséria. A gente não tinha onde conseguir trabalho, a gente tinha que sair saindo. E, aunque tinha trabalho, o dinheiro que estava percebendo nesse momento não estava alcançando para ele se manter em casa. Não dava para fazer um mercado de um mês, pelo menos. Eu falo de minha experiência. Éramos duas pessoas trabalhando, um filho pequeno, e nosso salário não alcançava para um mês de mercado. Ele e mais 6 mil venezuelanos que vivem na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul farão uma mobilização no domingo de eleição venezuelana, na esperança, como Sofia, de que haja a mudança de governo para que eles possam voltar para casa, muitos ao reencontro com a família. Essa mudança que nós estamos em esperança de que possa ter um câmbio de governo, para nós vai ser uma esperança mais de poder, por exemplo, mirar nossa cultura e nossas famílias de novo. E agora é hora de falar de esportes. E vamos voltar então a falar dos Jogos de Paris no Momento Olímpico. Quem está aqui no estúdio ao meu lado é o Fernando Jesus, ele que todo dia traz os assuntos do esporte e vai fazer a cobertura especial do Momento Olímpico. Aliás, amanhã já tem brasileiro na disputa dos Jogos, não é, Fernando? A gente vai ver daqui a pouco aí todo o cronograma. E além das medalhas que esses atletas estão disputando, eles vão ganhar também uma boa quantia em dinheiro, uma premiação. Conta pra gente essa história, Fernando. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Os atletas que subirem ao pódio nas Olimpíadas de Paris vão receber uma boa premiação financeira, principalmente se o atleta vencer a medalha de ouro. Vamos conferir. O Comitê Olímpico Brasileiro definiu que cada atleta do Brasil que subir ao pódio vai também levar uma boa premiação. Nas modalidades individuais, o medalhista de ouro deve receber pelo feito R$ 350 mil, enquanto a prata vai levar R$ 210 mil e o bronze R$ 140 mil. Em Tóquio, o COB pagou R$ 250 mil para o lugar mais alto no pódio.
Segundo a entidade, houve aumento de 40% em relação à última Olimpíada. Também foi definido os valores para equipes em grupo, de 2 a 6 atletas e coletivas, com 7 ou mais atletas. Os grupos de 2 a 6 atletas devem ganhar valores dobrados dos pagos a categorias individuais. Já nos coletivos, com mais de 7 atletas, os valores são de 1 milhão e 5 mil para a equipe que trouxer o ouro para casa. Para a prata, o valor vai chegar a R$ 630 mil e para o bronze, R$ 420 mil. O Comitê Olímpico Internacional não premia em dinheiro os medalhistas. Já a Federação Internacional de Atletismo vai oferecer $50 mil, ou cerca de R$ 277 mil para cada medalhista de ouro em Paris. O atletismo é o primeiro esporte a premiar financeiramente os atletas que disputarão os Jogos. Ao todo, a entidade distribuirá R$ 2 milhões e 400 milhões, ou cerca de R$ 13 milhões. Devem ser distribuídas 48 medalhas de ouro para o atletismo em Paris. Para Los Angeles, em 2028, a federação pretende incluir medalhistas de prata e bronze na premiação. E muitos atletas brasileiros vão competir amanhã. Então, Fernando, fala pra gente a agenda de sábado em Paris. Kleber, isso mesmo. São 12 modalidades e as principais disputas que precisamos estar ligados é no remo, judô, tiro esportivo, natação, esgrima, vôlei e basquete. E também no surf. E quem quiser assistir a primeira participação brasileira nas Olimpíadas, precisa acordar bem cedo, Kleber. O Lucas Vertem participa das classificatórias no remo masculino às 4 horas da manhã e a Beatriz Tavares no feminino às 5h12. Às 5h20 da manhã tem disputa feminina no judô. A Natasha Ferreira vai enfrentar a japonesa Natsumi Tsunoda. No masculino também tem disputa. Às 5h30 da manhã, o Michel Augusto enfrenta o costarriquenho Sebastian Sancho. E nessa modalidade, Kleber, já tem disputa de medalhas. E pode ser do Brasil. No mesmo horário, também temos o Philippe Chateaubriand, que vai participar das classificatórias do tiro esportivo e também pode chegar na disputa de medalhas amanhã mesmo. Às 6 horas da manhã, o brasileiro Guilherme Costa participa das classificatórias na natação masculina e na modalidade feminina, Maria Fernanda também participa das classificatórias no mesmo horário. Tá certo, então. Muito obrigado aí pela sua participação, Fernando. E a gente vai acompanhar sempre aqui os resultados das Olimpíadas, então fique ligado. E olha só, também a gente muda de assunto agora, né, para falar que hoje é dia dos avós, né? Então vamos ver uma matéria especial sobre a data. As imagens tradicionais dos avós são sempre de pessoas serenas, senhorinhas e senhorzinhos de cabelos brancos que se dedicam à vida doméstica ou a pequenos afazeres diários. No entanto, esse estereótipo está cada vez mais sendo desafiado por aqueles avós modernos que vivem a vida cheios de energia e mais entusiasmo do que muitos jovens por aí. Exemplo dessa nova geração de avós é a Vânia, professora aposentada que hoje dedica tempo aos 4 netos, mas que não deixa de lado o espírito aventureiro. A professora, durante o período que trabalhou, dedicou boa parte da vida a moldar a mente dos jovens, criando um legado de conhecimento e inspiração. Agora, como avó, não deixou de lado toda essa dedicação, porém agora com muitos mais momentos cheios de amor. Ser avó é você ter uma segunda oportunidade de você viver tudo aquilo que você viveu com os seus filhos, só que com um diferencial. Hoje você tem tempo. Você tem todo o tempo do mundo para ficar com eles, para fazer o que você quiser. Que não é o que acontecia quando você era mãe, que você tinha uma vida de trabalho, tinha uma rotina para cumprir, horário para chegar, horário para voltar. Então, a diferença principal é essa, hoje você tem tempo. Avós são aqueles que nos enchem de memórias doces e nos mostram o verdadeiro significado de amor incondicional. Não é à toa que todos dizem que ser avó é ser mãe 2 vezes, só que com muito mais açúcar. E energia para passar horas e horas na casinha de boneca, no balanço e também para avaliar desenhos ela tem. Brincar, zelar e amar hoje é parte da rotina desta avó, que nutre tão bem o que tem de mais importante na vida, a família. Quando vem chegando as férias, eu já faço
a programação das férias. Não tem colônia de férias por aí? Elas brincam que é a colônia de férias da vovó, elas dizem. Porque a gente faz uma programação com várias atividades. Eu entendo que quando eu fui, no tempo que eu fui professora mesmo, para mim ser professora era uma vocação, não era, jamais foi uma obrigação, sempre foi algo mais, uma das coisas mais prazerosas que eu fiz. E com eles hoje a gente brinca agora de fazer isso, né? Você gosta muito dessa vovó? Sim. O que a vovó é para você? Amiga. Parabéns, então, para todos os avós. E com essa bela mensagem, essa edição fica por aqui. Se você é de outro estado, fique com a sua programação local. Muito obrigado pela companhia e até segunda-feira.